Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo ao podcast Estúdio de Escrita. Muito bom ter você aqui comigo. E caso você não me conheça ainda, meu nome é Júlia Castilho, eu sou host do podcast. Eu sou redatora e revisora de textos por formação e por profissão há mais de 10 anos. E hoje eu foco todas as minhas energias em levar as pessoas a ressignificarem a relação com a língua portuguesa. É por isso que, caso você não me siga ainda, eu produzo conteúdo lá no Instagram, @juercastilho. E o objetivo desse podcast aqui é justamente trazer histórias transformadoras e inspiradoras, trazer também conteúdos técnicos, profissionais que podem ajudar você em todas as áreas da sua vida. Profissional, emocional, pessoal. E eu acredito que o bom desenvolvimento de todas essas áreas passa pelo domínio da língua portuguesa, pela boa comunicação. E todos esses tópicos aqui são tratados exaustivamente em cada episódio, então seja muito bem-vindo. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero apresentá-la para você. Então, eu vou ler aqui brevemente o currículo dela. Olha só. Marla Littke é compositora, educadora musical e cantora. Ela se profissionalizou na educação musical, acumulando 17 anos de experiência como professora de piano, canto, coral, teoria musical, iniciação musical de crianças e adultos. Ela cursou licenciatura em educação artística, com habilitação em música pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ela também é mestre em educação musical pela Universidade Estadual Unesp. E desde 2011 ela é autora de livros didáticos de arte para ensino fundamental, da editora Casa Publicadora Brasileira, que são adotados por cerca de 500 escolas em todas as regiões do Brasil. Ela é casada com Daniel Littke e tem 2 filhos, Bernardo, de 7 anos, e Lauren, de 4. E juntos, é muito legal isso, eles formam uma família musical que compõem, produzem projetos musicais para adultos, para crianças, somando mais de 1,5 bilhão de visualizações no YouTube. No canal Minha Vida é uma Viagem, também Família Littke. E nos últimos 3 anos, eles moraram na Espanha e depois nos Estados Unidos, desenvolvendo junto com a família projetos na área musical. Né? E atualmente se dedicam à música, né? Ela se dedica à música junto com seu esposo, viajando pelo Brasil e pelo mundo e cantando para públicos de todas as idades. Marla, seja muito bem-vinda ao podcast Estúdio de Escrita. Obrigada, Júlia. Obrigada pelo convite de estar aqui no seu podcast tão especial. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito útil e edificante e divertida. Eu também acho. Vai ser tudo muito, muito natural pra gente aqui. Mas, pois é, você é muito conhecida pelo meio musical, né? Sim. Seu esposo tá aí pelo mundo inteiro, vocês juntos, né? Como uma família incrível, que eu admiro muito, muito, né? Seus filhos são, assim, surreais. O Bernardo já toca mais piano do que eu já toquei na vida. E eu acho incrível a família de vocês. E, assim, quem acompanha você pelas redes sociais vê algo além da música ali. A gente vê... Eu falo porque eu sou seguidora, né? Então, eu acompanho você há muitos anos. E a gente vê algo além da música. E eu acho que isso foi o que conectou a gente a princípio. O seu amor pela leitura, pela escrita. Os textos que você escreve são sempre muito tocantes, muito sinceros. E recentemente, quem te segue lá nas redes sociais se deparou com um post que causou surpresa, né? Pelo menos, pra mim não digo que foi absolutamente novidade, mas eu entendo que pra quem tá te seguindo ali no dia a dia, se deparar com aquele post trouxe... curiosidade, pelo menos. Você descobriu recentemente algo acerca de si mesma. Que você é autista e superdotada. É isso aí? Foi isso que aconteceu? Sim. Descobri cerca de 3 meses, aos 36 anos de idade. E isso ressignificou toda a minha vida, a minha trajetória. E como você falou, por mais que a música está presente na minha vida desde muito nova, juntamente com a música também estava presente a leitura e a escrita. E descobrir a superdotação e o autismo fez sentido também todo o meu gosto pela leitura, pela escrita e também pela música. E agora eu tenho uma vida mais leve, com muito mais significado, porque agora eu entendo completamente quem eu sou e por que eu ajo como eu ajo, por que me comporto, penso e tenho as minhas reações. E causou realmente surpresa para as pessoas, porque para mim também foi um choque, para as pessoas também. Mas é muito bom, mesmo que tardiamente, ter esse diagnóstico.
Uhum. Não, eu achei, assim, incrível. Você fez um vídeo completo falando sobre isso. E esse vai ser o tema de hoje, da nossa conversa, né? Porque eu, pelo menos, passei a conhecer mais sobre... Na verdade, eu passei a conhecer, porque o meu desconhecimento era muito grande. Eu acho que meu e da maioria das pessoas com quem eu convivo, eu tinha uma visão de autismo muito limitada e estereotipada. E de altas habilidades de superdotação a mesma coisa. Então, assim, no nosso convívio, nas nossas conversas, eu mudei muito da minha percepção, né? Então, eu imagino que as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, tenham curiosidade sobre isso, né? Você falou que se descobriu aos 36 anos, né, autista. As pessoas ficam pensando, como com 36 anos só, né? Porque é uma coisa que você... talvez identifique mais fácil com uma criança que tem certos comportamentos mais estereotipados. Só que, né, essa descoberta veio de forma mais tardia para você. E eu queria compreender melhor isso, Marla. Até para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, compreender quais são as características, o que você notou na sua história que fez com que você compreendesse que tinha algo ali que era diferente, né? Mas antes de você falar sobre essas características e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem você era quando você era criança? Se em algum momento você sentiu que você destoava do grupo por alguma razão, dos grupos nos quais você convivia. Como era a Marla criança? Então, eu fui uma criança muito ativa na parte musical, desde muito nova. Então, desde muito nova, eu estava em evidência ali. Com 3 anos eu comecei a cantar em coral, então eu participava de grupos, cantava, solava. Como filha de pastor, eu sempre estava envolvida com muitas pessoas, então, de certa forma, eu já fui empurrada para estar no palco e estar socialmente convivendo com uma certa evidência desde muito nova. Então, isso me moldou desde muito nova. Eu era uma criança quieta, sempre muito apegada à leitura. Logo que eu descobri minha paixão por leitura, quando eu comecei a ler, aprendi a ler, foi algo que esteve sempre muito presente. Eu li, assim, avidamente desde muito nova, pegava vários e vários livros. Então, desde cedo, a leitura fez parte da minha vida, a escrita também. E eu não me sentia diferente, mas eu me sentia sempre com, assim... Eu percebi isso depois, né? Eu não queria tanto socializar, mas eu tinha que socializar pra ser simpática, porque eu era uma pessoa em evidência e eu tinha que conversar com as pessoas para as pessoas não perceberem que eu me achava. E eu sempre tive essa obsessão por leitura e por escrita de uma maneira diferente das outras pessoas. Eu sempre, na adolescência, as pessoas me chamavam de nerd. Para de ler, sai de estudar, vem aproveitar a vida. E pra mim, eu tinha que fazer, né, vamos socializar, porque isso é o normal de adolescente, é curtir a vida. Mas no fundo eu tava pensando, não, eu quero estar lá, quero estar estudando, quero estar lendo, não quero ficar aqui fazendo nada, né? Então, a minha trajetória da infância e adolescência é isso. Eu não lembro muito da minha infância, nem minha mãe também não lembra muito, infelizmente, pra perceber questões mais detalhistas. Sim. Mas é isso que, de uma forma geral, eu lembro e sei do que eu era e do que eu tenho de um pouco da superdotação e do autismo desde a infância. Olha, essas características que você falou, na verdade, sobressaíram pra mim algumas, né? Você ser muito estudiosa, gostar de estudar, de estar sempre focada nos livros e lendo, escrevendo. Eu até imagino você, não sei se era o caso, mas você na educação física aí, sentada com o livro na mão. Então, assim, todo mundo, bora, né? E você lá, sentada com o livro na mão. E o fato de você ter certa dificuldade pra socializar. Mas essas características... são relativamente comuns, vamos dizer assim. A gente enxerga... Eu pelo menos, consigo visualizar pessoas assim, né? Como eu te falei, sentadas ali na educação física e tal, que são mais tímidas, pessoas que a gente fala que são tímidas ou que são mais introvertidas. Então, às vezes, eu tô falando isso porque às vezes quem tá escutando a gente, assistindo a gente, né, pode pensar que é normal, né? Assim, é uma coisa comum. Não quer dizer que eu sou autista ou que eu sou superdotado, que são coisas diferentes, com características diferentes, mas porque eu sou dessa forma. Beleza, você passou pela sua infância, mas em algum momento, né, da sua vida adulta, e agora a gente vai chegar nela, você se despertou pro fato de que talvez tenha algo diferente em mim. E eu queria que você contasse como isso aconteceu. Tá.
Então, vamos lá. Eu sempre soube que eu era inteligente. Mas, assim, nunca imaginei que fosse algo além do normal, tá? O processo de descoberta começou a partir da minha família. Porque eu percebi o meu filho, o Bernardo, ele tinha algumas questões, assim, muito acima da média, de criatividade, de construção de coisas. Então, ele construía com materiais recicláveis muitas coisas, ele ficava ali, planejava, por exemplo, ele imaginava um robô e ele fazia um rascunho no papel e queria executar aquele robô ali. Então, essa esperteza para questão muito de raciocínio matemático. E, paralelamente, meu esposo também. Eu me deparei com um post de um profissional, um psicólogo, que inclusive eu ouvi um podcast dele, fui procurar ele no Instagram, que é o Dr. Jean Alessandro. Vi um post dele explicando a superdotação, que eu também não conhecia. Eu falei, gente, é meu esposo, é o Daniel aqui. Quando eu fui abordar meu esposo, ele começou a chorar, porque era ele ali descrito e começou a fazer sentido a vida toda dele. Então, a gente começou como família uma jornada de busca por autoconhecimento. Então, primeiro foi identificado o Daniel com a superdotação. Depois, a gente foi pro Bernardo, descobriu a superdotação do Bernardo. E aí, conforme eu fui mergulhando no assunto, descobrindo o que era, eu comecei a ver que eu também tinha características. Mas algumas não batiam. Eu falava assim, não, algumas batem, outras não batem. E fiquei ali no conflito para entender se era ou não. E o que acontece? O superdotado, ele raramente vai achar que ele é superdotado. Ele sempre subestima a sua inteligência. Tem um nível de perfeccionismo muito alto na condição neurodivergente da superdotação. Então, ele raramente vai se perceber inteligente. Então, eu percebi inteligente, mas eu nunca imaginei que fosse uma superdotação. Beleza. E sempre qualquer coisa que na minha vida chega, eu mergulho e vou ler e vou investigar. Então, a superdotação chegou na vida através do meu esposo, do meu filho. Eu fui ler, fui investigar, fui ouvir podcast, fui ver vídeo no YouTube, fui ver post no Instagram, segui milhares de pessoas. E eu me deparei com um livro que tinha a ver, de certa forma, que é o livro Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sempre gostei muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre psicologia. E esse livro despertou o autoconhecimento de que eu era uma pessoa altamente sensível, com sensibilidade para sons, para cheiros, para toque e também principalmente para muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo no ambiente. E eu falei, tá bom, então, tem ao mesmo tempo a superdotação do meu filho, do meu esposo, ao mesmo tempo a minha filha mais nova começou a dar sinais também, e a partir do momento que eu conheci a superdotação, eu vi, peraí, quando tem 2 filhos com superdotação, é possível que os 2 pais também sejam. Uma psicóloga falou pra mim assim, olha, geralmente os pais se encontram. O Daniel encontrou uma pessoa parecida com ele. Investiga você, que provavelmente você também é superdotada. Quando um superdotado geralmente vai casar com o superdotado também. Ok, juntou isso, juntou com o livro da hipersensibilidade e falei, ok, deixa eu investigar. Eu quero me conhecer. Vamos ver se tem uma superdotação aí, ou se é uma hipersensibilidade, porque a superdotação também tem a hipersensibilidade sensorial, emocional, faz parte do quadro neurodivergente. E aí eu falei, ok, vou investigar. E na hora que eu fui investigar, que aí apareceu pra mim também o quadro de autismo, que eu nunca imaginei. Que eu me via tímida e pensava, é uma timidez. Você mesmo comentou, as pessoas, eu sou tímida, eu imaginei que era uma questão apenas de timidez. Mas ao investigar mais fundo, começou a vir muitas outras coisas e eu fui, de fato, conhecer o que era. Eu também tinha uma visão muito estereotipada do que era o autismo. E quando envolve um autismo com superdotação, que se chama dupla excepcionalidade, é muito mais difícil de perceber e é como se um quadro escondesse o outro. Então, por que eu não percebia tanto quadro de superdotação? Porque as dificuldades do autismo, elas mascaravam a superdotação. E questões também da superdotação mascaravam o autismo e eu me passei muito bem a vida inteira, claro, com muitos casos de ansiedade, alguns quadros de humor depressivo, por não conhecer de fato por que eu funcionava e agia como eu agia. Certo. Então, voltando pro começo dessa sua fala, a gente vai explorar vários pontos aí da sua fala. É um assunto muito longo, muito profundo, tem muitas nuances, ainda mais porque é uma coisa que as pessoas não conhecem muito, né? Não, e assim, você passou pela descoberta, né? A gente não tá aqui falando de uma coisa teórica, de um conhecimento teórico. Na verdade, é bem vivido, né? Essas coisas são todas bem vividas. Mas assim, você falou lá no começo que você se deparou com um post no Instagram com várias características e, na verdade, o gatilho para essa busca foi o Daniel. Sim. Né? O Daniel tinha algumas características. Eram coisas que incomodavam ele? Ele se sentia incomodado? Sim, se incomodava. Ele passou
o Daniel, ao contrário de mim, olha que curioso, eu que sou autista, eu não tive problemas de desajuste social. Ele teve muitos problemas de desajuste social na vida, questões emocionais, com um amigo, de se sentir diferente. E ele, sempre muito agitado, com interesses diferentes de outras pessoas. E quando ele se descobriu superdotado, fez todo o sentido. Ele já tinha buscado achando que era ansiedade, achando que era TDAH, e já tinha passado por psiquiatra, por psicólogo, e ninguém conseguia descobrir o que era de fato. E a gente falava, não, tem alguma coisa a mais que a gente não consegue saber o que é. E quando chegou a superdotação, fez todo o sentido aquele quadro, porque se encaixou em toda a vida dele. Certo. Não, achei bem legal você falar que se deparou com um post no Instagram, porque tem profissionais ótimos que estão ali produzindo conteúdo e tornando o conteúdo mais acessível. Sim. Porque às vezes pra você, ele era um psicólogo, a pessoa. Sim, psicólogo, Então assim, às vezes, né, a pessoa não vai a um psicólogo, ela vai ao Instagram, né, e aí ela encontra ali, talvez, um norte, um caminho. E eu vou fazer umas perguntas em relação a isso, pra que as pessoas, né, parem e pensem sobre si mesmas, né, nesse sentido. Mas as coisas que incomodavam o Daniel eram basicamente, e a gente vai entrar na sua parte já, porque você tem uma dupla excepcionalidade, porque você também é autista, né? Então são características que são diferentes. Mas era a ansiedade, era uma agitação. Uma agitação, isso. A pessoa tá sempre incomodada, querendo algo, uma certa ansiedade, né? Que outras características que vocês identificavam, assim? Então tem essa... o termo técnico seria o sobreestabilidade, a gente não sabia. Então, no caso, é uma sobreestabilidade dele motora e intelectual. Então, uma criatividade, uma necessidade sempre de estar criando. E um perfeccionismo muito exacerbado, uma preocupação extrema com a qualidade daquilo que faz, do que produz, do que fala, como interage com as pessoas. E também uma crítica muito grande das outras pessoas. Então, é um padrão muito elevado sobre si e sobre o mundo. E essa inquietação que dá uma ansiedade, que a gente achava que na verdade era uma ansiedade, mas no final das contas é um combo de realmente uma inquietação mental. Que é o cérebro tá tão ali além para produzir, para criar. No caso do Daniel, ele é mais para a criativa. Então, ele precisa criar musicalmente para ele se sentir saciado. Então, se ele está deslocado, então ele estava num ambiente profissional deslocado, que ele não conseguia exercer a criatividade que o cérebro dele exigia. A partir do momento que ele deslocou a necessidade do cérebro dele para produzir, para extravasar a criatividade que vinha, as questões emocionais, elas se assentaram, porque ele estava devidamente dando vazão à demanda do cérebro. Excelente. Na verdade, a superdotação tem a ver com metabolismo cerebral, né? Exatamente. Pode ser que eu esteja falando bobagem aqui, se tem algum psicólogo me ouvindo. Não usa o tema metabolismo, mas é uma forma de sentir, de pensar diferente do mundo. Então, é um quadro de neurodivergência. Então, um sistema cognitivo diferente. A neurodivergência é a superdotação, o TDAH, o autismo. No caso do autismo e TDAH, é um transtorno já desde o nascimento, né? É um transtorno genético, por causas genéticas e causas ambientais. E a superdotação não é considerado um transtorno, não é uma doença mental, não é um transtorno, mas é uma condição também genética que altera a forma como você percebe o mundo, a forma como você sente. Então, tem uma hipersensibilidade maior, tem uma agitação maior, pode ser para a área intelectual, pode ser para a área artística, pode ser para a área esportiva, para a área de liderança, área matemática, cada um vai ter uma área diferente e geralmente envolve um QI acima da média. Excelente. Então, a partir dessa descoberta, assim, dessa identificação inicial que o Daniel teve com o post, vocês procuraram um psicólogo. Procurou esse psicólogo que a gente viu o post, esse mesmo. Porque a gente morava nos Estados Unidos na época. Então, o Daniel não conseguiu fazer a avaliação completa, que é a avaliação neuropsicológica, que envolve os testes de QI, que tem que ser feitos de maneira presencial. Então, como a gente morava à distância, ele fez uma anamnese e pela avaliação clínica falou assim, tudo indica que pelas suas características, a forma como você fala, como você se expressa, porque a forma de se expressar também é diferente, a forma de pensar, tudo indica que você é superdotado. E ali a gente, mesmo sem uma avaliação formal, né, já fechou ali o quadro. E aí depois a gente foi atrás do Bernardo. O Bernardo era o próximo na lista. Era o próximo da lista. Porque ele tinha características
em comum com o Daniel. Com a família, não tem como. Assim, o Bernardo, a gente sempre fala, o Daniel sempre falava, nossa, o Bernardo sou eu quando criança. Tudo, a forma de agir, a criatividade, pegar materiais e construir. E o Bernardo também já criava musiquinhas, uma necessidade, ele tava com muita dificuldade na escola já também. Então a gente percebia que ele tava com pouco estímulo na escola, ele reclamava muito, ele tava ficando muito introspectivo, muito irritado. E a gente começou a perceber que isso era o problema da escola. Que geralmente acontece muito com crianças superdotadas, já na infância, eles começam a ter problema na escola, que às vezes acham que é TDAH, às vezes acham que às vezes é uma questão comportamental, mas quando se vai investigar, na verdade, é superdotação, a criança tá com pouco estímulo. E foi o que aconteceu com o Bernardo. Então, quando a gente voltou pro Brasil, a gente fez a avaliação dele e confirmou o quadro de superdotação dele. Aí vocês foram no neuropsicólogo. No Bernardo, a gente foi num centro específico de superdotação. A gente já foi o que atendeu mais rápido dentro da nossa necessidade. Mas, geralmente, quem avalia vai ser um neuropsicólogo que vai fazer a avaliação completa para identificar a superdotação. Ok. E aí chegamos em você, né? Depois de passarmos por tudo isso, passamos pelo Daniel, passamos pelo Bernardo. E a partir das características deles e das descobertas que eles vinham fazendo, você percebeu que você tinha muitas coisas em comum, né? Exatamente. A gente que já se conhece, né, já é amiga, conforme você ia falando algumas coisas pra mim, eu falava, mas essa é a Marla, né? Então, assim, tinha muitas características que quando você relatava pra mim, eram típicas, né? Uhum. E aí você resolveu... Por quê? Essa é a minha pergunta. Porque eu vou fazer essa pergunta, mas antes de fazer eu vou explicar. Tem pessoas que acham que investigar esse tipo de coisa, como a superdotação, falando da superdotação Sim. aqui, porque... Foi o gatilho. Foi o gatilho, foi o que puxou. Que buscar investigar isso é uma certa vaidade, porque... Quem não quer ser superdotado? Você fala, eu sou superdotado. Pô, né? As pessoas já acham que você é o gênio da matemática, que você vai dar muito certo na vida e que, né, pô, ser superdotado não tem nenhum ponto negativo. É sempre bom, né? O que fez com que você buscasse esse conhecimento? Eu sempre valorizei muito o autoconhecimento. E todas as vezes que eu fui atrás de autoconhecimento, seja por terapia, eu passei por um processo terapêutico antes de descobrir autismo, superdotação. Fiz 2 anos de terapia para ansiedade, que era algo que me incomodava muito na vida inteira. E cada vez que eu me descobria mais características sobre mim, sobre o meu funcionamento, tudo isso me trouxe muito mais qualidade de vida, me deu mais saúde mental. E eu sempre fui defensora disso. Eu sempre gostei, como eu falei, muito de livros de psicologia, de desenvolvimento pessoal. E cada vez que eu me conhecia mais, isso agregava muito e me dava melhorias em muitas áreas da minha vida. Então, quando eu me deparei com o quadro de superdotação, eu via que tinha coisas diferentes do Daniel que não batia, por exemplo. O Daniel e o superdotado, geralmente, eles são muito questionadores de regras sociais, eles são muito subversivos, eles pensam fora da caixa. E isso pra mim não batia. Eu falei, nossa, eu tenho muitas características de criatividade, de perfeccionismo, até mesmo inteligência verbal e tal, mas eu sou uma pessoa que sou muito apegada a regras. Então, pra mim, não fazia sentido. Mas quando veio o livro da pessoa altamente sensível, eu falei, mas tem alguma coisa de sensibilidade aí. E eu falei, eu sei que esse autoconhecimento vai ser importante pra mim. Eu sei que vai agregar. E quando eu conheci a superdotação, eu vi que não era apenas uma questão de inteligência, é uma questão que envolve todo o funcionamento do cérebro. E tem também as suas questões negativas, que envolvem essa hipersensibilidade, questões emocionais, sociais desajustadas. Eu falei, eu preciso investigar, eu preciso me conhecer, eu acho que eu mereço passar por isso. E fui, então, em busca. Então, nunca vai ser uma vaidade, porque é uma forma de funcionamento diferente do cérebro. Não é somente inteligência. Então, você descobrir vai fazer sentido toda a sua vida. A forma como você se relaciona com os seus familiares, com as pessoas próximas, até a forma profissional, escolhas profissionais, tudo isso tem a ver com o seu funcionamento cerebral. Então, sempre, sempre vai ser válido você investigar. Eu penso que investigar isso, na verdade, assim, a partir da jornada que eu acompanhei com você, mas que investigar esse tipo de coisa é uma questão de potencializar a sua existência. Porque, às vezes, a gente passa muito tempo sofrendo, né? Eu não sei se foi o caso, Marla, mas você acha que o sofrimento, ele teve um papel, assim, no Daniel e no Bernardo teve, mas, assim, você se sentiu que precisava fazer isso porque existia algo em você que
que te causava algum sofrimento, que você achou que poderia ser explicado, ou que você ganharia novos mecanismos de lidar com as suas dificuldades? Sim, como eu comentei, eu passei a vida inteira com muita ansiedade. E é muito comum a ansiedade estar relacionada tanto à superdotação quanto ao autismo. Cerca de 80% dos autistas, eles sofrem de ansiedade. E por quê? Pode ter muitas razões. No meu caso, estava relacionado ao masking. O que é o masking? Masking é uma característica dos superdotados, mas mais também do autismo, que é mascarar suas características autísticas para se sentir aceito e para se adequar à realidade social. Então, por que muitas vezes as pessoas... E por que eu passei desapercebido a vida inteira? Tanto por causa da superdotação, que ali meio que equilibrava, e porque nas mulheres autistas, principalmente de nível suporte 1. Então, o autismo é dividido em 3 níveis, nível de suporte 1, 2 e 3. Que antigamente era o Asperger, ou o nível leve, o moderado e o severo. Então, quando as mulheres de nível 1, elas mascaram muito, porque elas têm geralmente a inteligência bem preservada, ou então uma inteligência acima da média, elas têm uma capacidade de comunicação preservada, porque a gente acha que os autistas, eles têm dificuldade para falar, né? Ou têm atraso de fala. As mulheres, geralmente, não. Elas tendem a uma inteligência social também mais elevada. Elas conseguem perceber as nuances sociais. Então, elas mascaram muito bem. Só que esse mascaramento, ou seja, eu chego num ambiente, eu sou uma pessoa quieta, uma pessoa que não gosta de interagir muito, que gosta de ficar mais no meu canto. Eu chego e vou chegar sorrindo, vou chegar falando. Falei, eu tenho que conversar, eu tenho que interagir, eu não posso ficar quieta, eu tenho que preencher. Tudo isso desgasta. Você faz esse masking inconscientemente, você não faz consciente. Mas isso desgasta muito, isso dá uma ansiedade muito grande. E também pode dar uma depressão. Então, durante a vida inteira, eu tive muita ansiedade. Para questões sociais, uma vida como um todo, uma ansiedade quando as coisas saíam do controle. Então, eu quero ter controle sobre as coisas. Isso faz parte do autismo na questão da rigidez. É uma das características, inclusive, diagnósticas. É a rigidez. As coisas, elas têm que estar sob controle. Eu preciso saber, antever o que as coisas vão acontecer, como elas vão acontecer. Se elas saem, aquilo me angustia, me dá uma desestrutura e começa a me dar uma perturbação mental. E eu não tinha consciência de quanto isso me fazia mal. Eu sei que eu chamava de ansiedade, mas na verdade era o autismo. E é uma questão de também pensamentos depressivos. Como o cérebro autista é superdotado, isso é parte dos dois, ele é muito sensível a tudo, às emoções, às sensações, então chega tudo muito forte. Então, pra gente aprender a lidar com aquilo é muito difícil. Então, quando questões familiares, de relacionamento ou profissionais chegavam os problemas pra mim, aquilo me abalava muito forte, eu entrava num buraco muito grande que eu sentia e eu tinha dificuldade pra sair. E eu pensava, gente, será que é difícil pra todas as pessoas? Será que as pessoas sentem tão forte? É tão difícil pra todas elas? E muitas vezes eu cheguei a ter ideações suicidas. Falei, melhor fugir, melhor... Claro, eu não cheguei a planejar nunca, e nunca imaginei que realmente isso seria a solução. Mas passava pela cabeça a sensação de que é melhor não viver do que viver com essas sensações de angústia tão forte. Quando passava, e hoje eu entendo que eram crises autísticas, chamadas ou de meltdown ou de shutdown, passava essas crises... Parece que tirava com a mão, assim. Ok, a vida continuou. Ai, Marla, que besteira. Você fez um drama muito grande por uma coisa que nem precisava tanto drama. Mas eram todos sintomas do autismo e também da superdotação. E isso me incomodava. Claro. Passava. Depois eu seguia a vida, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha ali uma irritação, uma ansiedade, uma perturbação, uma inquietação o tempo inteiro. Que não tinha nome. Que a gente vai deixando lá por baixo do tapete, vai aprendendo a conviver, mas no final das contas, cobra, né, da gente e da nossa saúde mental e nossa saúde como um todo. O que a gente acha que não pode se acostumar é viver mal, né? A gente, às vezes, acha que tem que se conformar com tudo. Não, se eu me sinto mal, eu que tenho que mudar. E muitas vezes a gente tem muito a trabalhar, mas assim, talvez seja uma condição de funcionamento. Exatamente, é um peso que você carrega, que eu não posso ser assim. E eu sei que eu sobrevivi até então, sobrevivi no sentido, assim, de estar bem, dentro do possível, pela minha fé. Deus vai fortalecendo, a família, eu tive sempre uma família muito estruturada, tanto da parte da minha criação, meus pais, minha irmã, um casamento que foi me dando base, e Deus, e as leituras também que ia me dando conhecimento, aprender a lidar. Então, tudo isso fez com que eu chegasse até aqui sem maiores problemas grandes, mas chegou uma hora que eu falei assim, tem que ter uma explicação. E tinha, realmente. Excelente. E daqui a pouco a gente vai entrar em como que essa descoberta,
que é muito recente ainda. Sim. Uhum. Mas como essa descoberta já começou a te trazer qualidade de vida, a gente vai chegar nesse ponto. Mas antes eu queria sistematizar um pouco mais para quem tá ouvindo a gente, algumas características tanto do autismo quanto de superdotação. São coisas diferentes, mas que podem estar presentes as duas, né? Então, com base na sua vivência, na vivência que você tem em casa, com o Daniel, com o Bernardo, provavelmente com a Lauren também, né? Que vocês estão começando a investigar ela. Quais são as características que você nota de superdotação? Tá. Com base no seu conhecimento. Tá. A superdotação, ela vai ser uma forma de funcionamento diferente. E a superdotação, ela pode ter o termo, ele vem juntinho, vem altas habilidades de superdotação. Só que as altas habilidades nem sempre é tão recomendado usar, porque dá a entender que é uma alta habilidade que pode ser desenvolvida, que não é o caso. A alta habilidade, ela não pode ser estimulada. Então, às vezes, tem uma criança que é super inteligente, que você vê que ela faz questionamentos curiosos, que ela escreve desde muito nova, se comunica muito bem, você fala assim, mas também os pais e a mãe sempre incentivaram, estimularam muito bem. Não é questão de estímulo, é algo que a pessoa já nasce. É o funcionamento dela. É o funcionamento dela que ela já vem geneticamente, é uma condição genética. Então, mas é uma habilidade para alguma área. Pode ser uma área linguística, de escrita, pode ser na área de musical, na área de pintura. Então, você vai ver, as grandes personalidades do mundo, elas são superdotadas. Elas são altas habilidades. As pessoas que se destacam na área de liderança de empresas, escritores, atores, artistas que pintam. Então, quem se destaca, que você vê que tem aquela pessoa, cara, esse cara se destaca, ele vai ser um superdotado. Ele vai ter altas habilidades porque ele tem uma capacidade elevada em alguma área. Envolve essa capacidade, envolve uma criatividade dentro daquela área, então ele vai conseguir elaborar e criar produtos dentro daquela área de destaque dele. Vai ouvir também um envolvimento com a tarefa, que é como se fosse um hiperfoco. Então, se digamos que a sua superdotação é para música, você vai ter um intenso interesse pela música, um envolvimento com aquela atividade, e às vezes você se alheia ao resto do universo, porque aquilo te dá tanto prazer e você se satisfaz tanto, e você faz tão bem aquilo, que você tem um envolvimento com a tarefa. É uma das características diagnósticos. E também tem tem outras características que não são necessariamente diagnósticas, mas fazem parte. O perfeccionismo muito elevado, são pessoas que são muito questionadoras, e tem um outro que eu ia comentar que agora eu esqueci, que é perfeccionismo, subversivo. E autodidatismo. Geralmente são pessoas que muitas vezes não passam por uma escola de música, não passou por uma escola de pintura, não passou por uma escola de empreendedorismo. Ela aprendeu sozinha. Ela vai atrás, consegue, porque ela tem dentro dela a capacidade de aprender e a capacidade já inata. É alguma condição inata. E o QI também é elevado. Não é necessariamente, mas faz parte aí a partir de 120, 130, dependendo do profissional que vai avaliar um QI acima da média. E uma pergunta curiosa, né? Não sei se você sabe responder. Mas assim, a pessoa já nasce com uma predisposição a aprender mais rápido. Sim. Né? A demorar menos para fazer certas tarefas e tudo mais. Mas a área na qual ela desenvolve essa aptidão, vamos dizer assim, uma aptidão, o Daniel, né? O Daniel gosta muito de música. Isso tem a ver com o estímulo que a pessoa recebeu em casa. Tipo assim, ela recebeu muito estímulo pra música e ela voltou a superdotação dela, vamos colocar assim, pra música. Ou não, a pessoa já nasce com isso. Não, ela já nasceu um talento pra música, não importa. Tô dando um exemplo aqui da música que faz parte aqui da realidade maior, né? Mas com base aí nos seus estudos, você... Eu vou dar o exemplo do Bernardo, eu vou usar duas palavras que você usou. Você falou aptidão e falou talento. Então, são duas coisas diferentes, e eu também não sabia. A gente fez a avaliação com o Bernardo, num centro que avaliou, então ele tem tanta superdotação para a área acadêmica, ou seja, ele tem o QI elevado, ele tem uma facilidade para a área comunicativa, para a área matemática, lógica, rapidez de processamento de informações, mas ele também foi avaliado para a parte musical. Ele também tem uma aptidão muito grande para a área da música. Então, ele já nasceu com um ouvido muito bom. Então, por exemplo, ele consegue ouvir uma música e perceber nuances sutis de diferença de ritmo, de melodia, de harmonia. Ele tem uma capacidade de composição e de execução na música muito grandes. Só que ele precisa passar por um estudo de música. Só nisso vai poder se transformar num talento.
Legal. Então, a partir do momento que ele tiver estímulo, então ele vai ter aptidão. Mas se ele passar a vida inteira sem estudar, pode ser que naturalmente ele vai lá aprender sozinho, vai fazer aula de violão sozinho, vai pegar um vídeo na internet, vai conseguir tocar, mas ele pode se tornar um grande talento musical com estudo, mas ele já tem aptidão. Ok, perfeito. Excelente. Tirou minha dúvida. Ótimo. Tirou minha dúvida. Entendi. Então, a gente falou aqui de algumas características da superdotação. Então, né, se a pessoa aí é muito perfeccionista, autodidata, tem facilidade para aprender, já sabe que tem um QI um pouco acima da média, a partir de 120, você falou. É altamente sensível. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que explorar até aqui, porque ele também é um ponto que você encontra no autismo, né? No TDAH também. No TDAH. Então, tá em comum isso. Você falou que lê um livro chamado Pessoas Altamente Sensíveis. O que é isso, né? O que é uma pessoa altamente sensível? Você pode falar um pouco pra gente sobre? Tá, então, é uma linha meio que nova, assim, da psicologia. É um termo que eles falam para pessoas que têm uma sensibilidade a mais para tanto questões sensoriais quanto questões emocionais. Calcula-se que, estima-se que seja cerca de 25% da população seja paz, que é pessoa altamente sensível. Dentro dessa porcentagem estão os superdotados, estão os autistas, estão os TDAHs, estão as pessoas com TPS, que é o transtorno de processamento sensorial. Mas também tem pessoas que não estão nessas condições e também são altamente sensíveis. É isso que eu ia te perguntar. Também. Então, não quer dizer que porque você é altamente sensível, você tem alguma outra condição. Não quer dizer. Tanto é que não é 5% geralmente que é autista, 3%, não 25%. Então, a porcentagem de altamente sensíveis é muito maior do que a porcentagem de superdotados ou de autistas. Então, o altamente sensível, ele vai ser justamente sensível a barulhos, a cheiros, a toque, a emoções. Então, ele percebe muitas nuances no ambiente, ele percebe quando as pessoas mudam de posição, elas mudam de humor. Ela vai ter essa percepção. São pessoas que podem ser introspectivas ou não. Também tem pessoas que elas são extrovertidas, sendo altamente sensíveis. E aí, dentro desse grupo vai estar os neurodivergentes, que aí vão ser o autista, que aí fica muito mais forte. Então, por exemplo, na superdotação lá em casa, o Bernardo, ele é superdotado. Ele tem sérios problemas com cheiros. Ele tem seletividade alimentar, não por autismo, mas por causa de cheiro. Se ele percebe alguma comida que é o cheiro diferente do que ele tá acostumado, ou com um cheiro um pouquinho diferente, ele já sai do ambiente e não consegue nem ficar no mesmo ambiente. Tipo, porque aquele cheiro... Piqui não dá pra ele comer. Não sei, nunca chegou perto. Mas, por exemplo, esses dias foi feito um macarrão que tinha algum cheiro de alguma coisa, que quando juntava o macarrão com feijão, ele não conseguia, porque deu algum cheiro diferente. Foi algum molho diferente que foi usado. Se ele vê, por exemplo, algum som, ele tem sensibilidade a sons, ele consegue perceber muito longe, aquilo ali vai perturbar ele. O Daniel, por exemplo, também tem sérios problemas com som. Se fica o que repetido assim, ó, batendo o dedo, aquilo ali é a morte pra ele. Porque o cérebro, ele é muito mais aberto, sente muito mais, recebe as informações muito mais forte. Ok, mas não necessariamente alguém que, por exemplo, é superdotado, já que a gente tá falando sobre isso, vai ser altamente sensível. Sim, ou vai ser. sempre vai ser altamente sensível? Sim, mas não necessariamente para todas as áreas. Ele vai ter sensibilidades para áreas diferentes. Então, tem as chamadas sobreestabilidades. Pode ser na área intelectual, ou seja, a mente não para, tá sempre ali precisando de estímulo, preciso ler, preciso estudar, preciso pesquisar, preciso tá ali. A sobreestabilidade motor, então a pessoa ela precisa estar em movimento, o corpo tá se mexendo. O Bernardo é assim, depois que ele foi fazer futebol, ele melhorou muito em comportamento, porque ele precisava mexer o corpo dele. Então, ele tinha questões de comportamento complicadas, que, na verdade, era uma sobreestabilidade motora. Então, ele não consegue ficar parado. Tem a sobreestabilidade motora, a emocional, que é sentir tudo muito forte emocionalmente. Então, as coisas vêm e viram drama, sente. Então, ele expressa as emoções muito forte, sente muito forte. Então, a intelectual, sensorial, motora, a emocional e tem a sensorial, que são os sentidos, né? Nem todo superdotado vai ter em todas. Vai ser em algumas, mas em alguma ela vai ter. O superdotado vai ter. Excelente. Então, o nome do livro, para quem tem interesse, Pessoas Altamente Sensíveis. Pessoas Altamente Sensíveis. É um livro muito bom. Excelente. Então, fica a dica aí. Então, a gente já falou um pouquinho, né, da superdotação. E o autismo? Acho que o autismo, que foi a grande surpresa
da sua investigação, Sim. você foi atrás de superdotação e se deparou com o Autismo, né? Quem é assim de brinde? Então, uma Diagnóstico. coisa que você não estava esperando. É, Quais são as características do autismo que você identificou em você? tá, vamos lá. Como eu falei, tinha o MESC, né? Então, eu passei a vida inteira sem perceber que eu agia, ou pensava como eu agia. E tem também uma questão que faz muito parte do autismo, que até tem um nome disso, que agora eu esqueci, alexitimia, eu acho que é. Ou então até a teoria da mente, que é uma dificuldade de perceber os seus próprios pensamentos e por que você se sente assim, dar nome aos seus sentimentos. Eu sempre achei que eu era muito conscienciosa, que eu conhecia muito, que eu sabia identificar muitas minhas coisas, mas eu descobri que não. Então tinha muita coisa que estava ali, meio que fosse tapado, escondido, que só veio à tona quando eu descobri minha condição e comecei a ver pensamentos que vinham em interações, reações, tudo começou a virar muito à tona depois que veio a possibilidade de diagnóstico que começou a fazer sentido. Então, características, vamos lá. Por exemplo, o autismo, ele tem um tripé, né? Dificuldades de comunicação, interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos. São esses três. Só que dentro desses três tem uma nuance, né? Por isso se chama espectro. Por que é um espectro? Porque nunca vai ter um autista igual ao outro. Então, esse é o tripé, mas dentro dele tem pessoas, por exemplo, que vão conseguir olhar nos olhos, tem autistas que não vão conseguir olhar nos olhos. Eu consigo um tempo, chega uma hora que, dependendo da situação, é desconfortável. Tem autistas que conseguem se comunicar super bem, ser palestrantes, professores, deputados, tem uma comunicação boa. Agora tem uns que vão ter um atraso na fala e vão ter muita dificuldade de se expressar. Então, eu tenho dificuldade de não me expressar agora. Tô conversando com você, ninguém vai me dizer que eu tenho problema pra fala. Mas eu tenho alguns problemas quando eu for expressar meus sentimentos. A minha dificuldade de comunicação é expressar meus sentimentos. Então, eu vou travar, não vou saber. Se eu tiver que chegar, por exemplo, ontem foi aniversário do meu sogro, o aniversário dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, eu queria chegar e falar assim, toda pessoa que ele é, o que ele faz pra mim. Na hora eu travei, parabéns, o senhor é maravilhoso. Travou ali. É um desconforto, um desajuste. Sei. Aí, quando tinha um caderninho pra escrever pra ele, aí eu consegui escrever tudo o que eu queria. Então, na hora da escrita, eu consigo me desenvolver super bem. É uma forma de eu expressar que eu não consigo através desse olho no olho, que pra mim é muito desconfortável. Então, começou a vir no diagnóstico, quanto pra mim era desconfortável as relações sociais, pra cumprimentar, por exemplo. Eu sempre pergunto, por que as pessoas têm que se cumprimentar? Isso eu só comecei a me dar conta depois. Pra cumprimentar, eu tenho que cumprimentar, tá? Tem que cumprimentar, tem que dar mão, tem que dar abraço. Às vezes eu cumprimentava de uma forma estranha, de lado, assim, sem... ou dar um beijinho de lá. Então, isso é muito comum nos autistas. Você não saber cumprimentar e cumprimentar de uma maneira estranha. Ou de uma maneira muito engessada, muito mecânica e formal. Então, nisso, a questão de cumprimentar. A questão da comunicação, eu falei, dificuldade de expressar minhas emoções. No meu caso, a questão da leitura. Então, os autistas têm um hiperfoco. Às vezes é por algum tema específico, às vezes é por uma pessoa específica, às vezes é com um hábito. Então, tem pessoas que são autistas hiperfocados em dinossauros. Outros vão ser hiperfocados em bandeiras, outros vão ser na Ásia, outros vão ser hiperfocados em algum artista, algum personagem. No meu caso, meu hiperfoco era um hábito, que é o hábito da leitura. Então, eu sempre achei que pra mim era uma obsessão. Então, se eu termino meu dia sem ler alguma coisa, tem um desconforto, eu preciso ler. O tempo inteiro eu tô fazendo qualquer coisa, quero ler. É uma coisa ali que me puxa e me dá um desconforto, porque eu preciso ler. Então, a palavra é uma obsessão, que é um hiperfoco. Certo. Que pra mim fez sentido total agora, porque não é apenas um interesse, um hobby, uma paixão, que também tá relacionado à superdotação. A superdotação é esse interesse por conhecimento, por novos conhecimentos, por estudar, por aprender, mas também tá o hiperfoco ali, aquela obsessão, porque pra mim a leitura também funciona como uma fuga dos estímulos. Quando eu tô sozinha no meu canto. Isso que eu ia te perguntar. Sem o estímulo visual, sonoro, sem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é um momento que tá em controle, pra mim ali é um momento que eu tenho zero crises. Então, é uma fuga também dos estímulos que chegam muito forte pra mim. Então, tem essa questão do hiperfoco, e pra mim, os comportamentos repetitivos, eles podem vir através de movimentos, principalmente, a gente já ouviu falar das estereotipias, né? Nem todos superdotados autistas têm, mas a maioria vai ter alguma estereotipia. Geralmente vem
Às vezes é girar o corpo, às vezes é andar em círculos, balançar pra frente e pra trás, mexer os dedos, É um tique, mexer, né? é um Um tique, tique que a mexer gente no fala. cabelo. As mulheres muitas são sutis, às vezes é mexer muito no cabelo, mexer assim com a boca, mexer nos dedos. Então, quando o neuropsicólogo sugeriu, né? Eu cheguei no primeiro dia, cheguei lá. Aí ele explicou por que você tá aqui. Eu falei, eu vim investigar porque meu esposo foi adotado, meu filho também. Eu vejo algumas características, mas eu vejo algumas outras que não batem. Eu vejo uma hipersensibilidade e a questão de ansiedade e tal. E aí, passamos ali 1h30 conversando. Aí ele falou, ok, nós vamos caminhar pro lado da superdotação e também do autismo. Eu, autismo? Esse cara tá doido, eu não sou autista. Eu falei pra ele, eu não sou autista. Ele falou, vamos investigar, né? E a gente passou ali conversando, e conforme ele foi me explicando que realmente era autismo, que eu comecei a ver que eu não sabia o que era autismo, começou a fazer sentido, eu fui pesquisar, fui investigar, fui ver, comecei a me identificar com algumas coisas, e o diagnóstico bateu no dia que eu descobri a estereotipia, por isso que eu tô falando disso agora, que é o comportamento repetitivo, que eu tinha me dado conta já algumas vezes na vida, mas eu não tinha me dado conta que aquilo estava presente praticamente o tempo inteiro. Que é fazer isso daqui, ó. Eu fico fazendo isso aqui com os dedos. Às vezes é muito sutil, eu tô com o braço aqui e ninguém tá vendo. E fica mais evidente quando eu estou estressada, quando eu estou superestimulada, quando tem muito barulho, quando tem muitas pessoas, aquilo fica mais forte. E geralmente vem acompanhado de uma música. Então é um ritmo que eu faço com os dedos, a música junto do ritmo do dedo pra fazer sentido. A música. Ou senão eu crio uma música pra poder fazer sentido o movimento. Interessante. E aí, ele perguntou na última sessão, ele tinha perguntado, o que você faz quando não faz nada? Eu falei, não faço nada. Ele falou, o que você não faz quando não faz nada? Eu falei, tá bom, É uma coisa que a gente não pensa, né? Não O que a pensa, gente que vem faz quando a gente não faz nada. Aí eu cheguei em casa, aí eu falei, o que eu vou mesmo? Aí nem pensei, nem lembrei disso. Aí quando eu deitei, aí quando eu comecei a fazer com o dedo, eu falei, o que é isso? O que é isso? Eu falei, não, parou, Marlon. Aí passou 5 minutos, daqui a pouco tava eu aqui de novo. E eu comecei a ver que aquilo era constante. Eu falei, gente, eu sou autista, é minha estereotipia. Nossa. E depois disso eu me dei conta que eu vou pra frente e pra trás também. Pra frente e pra trás. Geralmente dá uma sensação de conforto muito grande quando eu tô parada. Eu não consigo ficar parada, na verdade. Às vezes tá com o pé mexendo, tô com o dedo mexendo. Eu não consigo ficar parada. Eu tenho certeza que nesse momento tá todo mundo se observando agora. Se observando, Pensando e assim, meu Deus, agora, o que né? que eu tô fazendo? Então, só pra deixar bem claro, essas estereotipias podem ser um tique, tá? Que não necessariamente é relacionado ao autismo. Pode ser TDAH, que também tem muitos tiques. Pode ser uma superdotação, a pessoa não consegue ficar parada. Então, tem que fechar o TDAH, a superdotação e o autismo, eles têm, é como se fossem 3 ciclos, que eles estão, assim, justapostos. Tem coisas que são comuns às 3 condições, Sim. e vai ter que são diferentes às 3, em cada uma delas. Então, tem que ser um profissional muito bom para avaliar, para conseguir ver quais são as nuances. Então, no meu caso, eu tinha a questão social, eu tinha a questão dos comportamentos e a questão da estereotipia, que fechou o quadro e fez sentido tudo para ser dupla excepcionalidade. Excelente. E você falou, acho que chegou num ponto que tem tudo a ver com o nosso podcast aqui, sobre leitura, né? Que a leitura é o seu hiperfoco. Que bom, né? Que bom que a leitura é o seu hiperfoco. Podia ser qualquer coisa. Qualquer tranqueira, né? Então, mas a leitura é seu hiperfoco. E como é que é qual é a sensação que você tem quando você lê? Por que você considera, né, refletindo um pouco, não sei se você já fez essa reflexão antes, mas por que você considera que ler é importante pra você na condição de autista, de superdotada? Em que isso te ajuda? Tá. Pra mim, sempre foi, primeiro, pelo prazer. Então, quando criança, eu gostava de ler conteúdos como ficção, aquela coleção Vagalume, que eu acho que quem é mais na cidade deve conhecer. Eu lia tudo, então eu gostava muito de histórias, aquilo. Eu imergia naquele universo, esqueci o resto do mundo e pra mim aquilo ali era fantástico. Se alienava. Né? E depois, biografias, eu sempre gostei muito de me inspirar em outras histórias. Eu vejo isso até um pouco do autismo, assim, né? De conhecer como outras pessoas agem, pra me inspirar também, pra agir, né? História de superação. E conhecimento. Então, eu sempre tive uma sede por conhecimento. Então, quando eu ouço alguém falar, por exemplo, de algum lugar do mundo, alguma comida, algum fato histórico, imediatamente eu já penso, eu quero ler sobre isso. Pela ânsia de conhecer. Então, isso é ligado à superdotação. Mas a questão do hiperfoco no autismo é o prazer que me dá de ler e de me isolar da realidade. Ali eu não tenho mais nada. Eu tô ali lendo... Tô isolada, não preciso conversar com ninguém, não preciso interagir, não preciso ter nenhum desgaste sensorial, porque eu tô naquilo que me dá prazer.
Essa é a sensação. Prazer. Interessante, né? Porque a sede pelo conhecimento, você poderia assistir um vídeo no YouTube. Hoje em dia as pessoas são assim, né? Elas querem conhecimento, elas vão assistir um vídeo no YouTube. Ter prazer a gente às vezes tem de diversas formas, mas a leitura é uma coisa que te chama muita atenção. Isso é muito interessante, porque que bom que é assim. Porque eu imagino que ao ler muito, você tenha desenvolvido... acho que você se desenvolveu ao ler muito. Sim, com certeza. Porque você escreve muito bem também. Você tem uma consciência muito boa, pelo que eu te conheço e pela forma como você escreve. Você acha que a leitura te ajudou a desenvolver essa parte intelectual, te ajudou a desenvolver também a escrita? Você vê essa relação? Como é que funciona pra você? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que eu escrevo melhor quando eu estou lendo. Então, por exemplo, teve uma época que eu tava lendo uns livros específicos de crônicas e foi a época que eu mais escrevi, porque a maneira como aquela autora escrevia na época, eu terminava de ler, jorrava assim na minha cabeça as ideias e eu tinha que pegar um computador e escrever. Escrevi um livro quase inteiro que tá lá parado de crônicas dessa época que eu tava lendo essas crônicas. Então, vem um estímulo e parece que abre uma portinha no cérebro de gatilhos para escrever. Tanto a forma de escrever, estilos, vocabulário, ideias, tudo vem, a escrita vem muito mais fácil quando eu tô lendo. Excelente. É muito o que eu falo pros meus alunos e pro pessoal no Instagram também, assim, se você quer escrever melhor, você precisa escrever mais. Sim. Isso é necessário, né? Porque tem gente que acha que para escrever melhor basta ler. Não. Mas a leitura é um suporte enorme. Porque o vocabulário você desenvolve com leitura. Porque senão você vai ficar a vida inteira escrevendo como uma criança, né? Do 8º ano. Você vai ficar com aquele vocabulário raso. Sem aprofundar ideias, sem pensar fora da caixa. Então, a leitura, ela traz esse suporte para a escrita. Sim. E eu vejo na sua história isso acontecendo muito, né? Você escreve muito. Pra você, o que a escrita significa? O que escrever significa pra você? Pra mim, a escrita significa... Eu consigo expressar quem eu sou da maneira que eu não consigo falando. Eu percebo, é como se tivesse um buraco grande entre aquilo que eu penso e aquilo que eu consigo falar. Minha cabeça tá ali cheia de ideias, cheia de pensamentos, de conhecimento que eu acumulei. Na hora que eu vou falar, parece que a pessoa não sou nada. Não consigo, tem um abismo entre aquilo que eu sei que eu sou capaz e na hora que eu falo. Mas quando eu vou escrever, flui tão bem e eu consigo me revelar. Então, eu não consigo expressar meus sentimentos bem cara a cara. Não consigo falar o que eu sinto, não consigo falar o que eu penso. Mas quando eu escrevo... eu consigo articular as ideias, vem tão fácil. As ideias, tanto em termos de questão mais técnicas, de conhecimento, de algum assunto específico, mas sobre mim, sobre questões de pensamento, de emoções, vem tão fácil que é ali onde eu sinto que eu posso expressar e me revelar quem é a Marla, através da escrita. Excelente. Pra mim é a mesma coisa. Você falando assim, não é à toa. Estudo de escrita não é à toa. Pra mim também, assim, é uma forma de conseguir me expressar de uma maneira mais precisa. Porque quando a gente tá falando, pra todos isso, né? A gente tá construindo o pensamento conforme a gente vai falando. Quando a gente escreve, a gente reflete mais. Isso tem a ver com o autismo, que meu psicólogo falou, por exemplo, também. Porque como eu tenho que ter necessidade de controle, quando eu tô conversando aqui com você, eu não sei o que você vai me perguntar, não sei qual que é a sua reação. Então, eu tô observando da reação dos olhos, a reação do corpo. Eu também não sei o que vem pela frente. Então, é imprevisível. Para um autista que tem que ter previsibilidade, as conversas, interações sociais falando é muito mais desgastante. O escrever não, você controla, você fala o que você vai escrever, como você vai começar a terminar o texto. Tá sob controle, então é muito mais, a pessoa se sentir muito mais à vontade, é muito mais fácil. Dentro do que você falou ainda, só antes de terminar dessa pergunta, eu acho que a leitura também foi muito importante para eu conhecer conteúdos que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever sobre a vida, sobre sentimentos, sobre relações, sobre comportamento humano. Então, eu gosto de ler sobre isso. Então, isso me dá base, arcabouço, para eu conseguir escrever sobre relações humanas, sobre maternidade, sobre relações marido e esposa, sobre a vida. Então, como eu leio muito, aquilo vai ficando dentro do meu cérebro, dentro da minha caixa armazenadora de temas. E quando vem escrever, não vem assim, eu lembrei que eu li aquilo. Não, aquilo vem
naturalmente, porque eu absorvi através da leitura. Excelente. Eu acho que faz todo sentido. Eu também funciono um pouco dessa forma, mas eu tenho, se pode chamar de hiperfoco, né? Eu tenho para a escrita. Eu preciso escrever todos os dias. Tem gente que não tem nem para uma nem para outra, né? Se você vai ter um hiperfoco, eu sugiro que seja em alguma dessas áreas. Porque vai te ajudar em várias outras, né? Desenvolver a boa comunicação te ajuda em várias áreas. Mas eu tenho um hábito todos os dias que ressignificou muito pra mim, assim, minha vida em vários aspectos. Todos os dias eu tenho um tempo que eu chamo de tempo devocional, né? Que é um tempo em que a gente se conecta com a gente mesmo. Porque não existe a possibilidade pra mim de eu começar o meu dia direto com coisas pra fazer. Abro o WhatsApp, vê um monte de demanda. Não existe essa possibilidade, porque eu vou perder a sanidade. Eu vou chegar no final do dia insana, eu tenho certeza. E a gente acaba descontando no marido, no filho, entendeu? Sim. Em todo mundo. E aí fica uma pessoa desregulada. Então, eu preciso me regular durante o dia. E a forma de eu fazer isso é vivendo com qualidade a primeira hora do meu dia. Então, essa primeira hora, ou primeira e segunda horas, depende do dia, eu gasto tempo lendo e escrevendo. Então, eu tenho o hábito de orar, né? Sou cristã, quem me conhece melhor sabe disso. Então, antes eu fazia minhas orações a vida inteira, né? Busquei fazer minhas orações da forma tradicional. Você se ajoelha, você ora, você fecha os olhos onde você tá, você ora. Mas quando eu tô ali no meu momento de intimidade, de querer colocar pra fora o que eu sinto, eu sinto que flui muito melhor quando eu paro e escrevo. E eu comecei a escrever minhas orações todo dia. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque não é aquela coisa apressada que a gente faz sem pensar, sem refletir. Às vezes, assim, até na forma de a gente se comunicar uns com os outros, mensagem de WhatsApp que a gente manda, a gente vai gravar áudio, blá, 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 né? Quando a gente para e escreve, a gente pensa no que a gente tá fazendo. Sim. Né? Não precisa depois se apagar. Eu tenho uma colega que apaga um monte de áudio. Você não precisa apagar nada depois. Articula muito melhor as ideias. Você tem que pensar mais como construir as ideias, a formulação de uma frase, né, do que falando. Né? Exato. E aí, na hora que você tá escrevendo, às vezes você reflete e pensa assim, não, acho que isso não faz sentido, acho que não é a melhor alternativa, né? Naquele negócio de você pensar e ir fazendo. E com as orações a mesma coisa. Então, eu comecei a escrever as minhas orações. E ali eu comecei a orar mais devagar e deixar os pensamentos virem um por um e colocar os pontos um por um sem atropelar, sem o pensamento se dispersar. Então, esse hábito da escrita me trouxe um autoconhecimento, um autocontrole. Espiritualmente é muito favorável, né? Muito favorável. Mas emocionalmente também isso acontece. Então, depois de ter todo esse tempo de escrita, eu tenho um tempo de leitura. Que aí eu vou ler a Bíblia, vou ler as coisas que eu considero que me edifiquem, que me coloquem no eixo, né? Então, eu preciso disso para ser uma pessoa saudável, para ser uma pessoa normal. Então, esse hábito da escrita e da leitura, eu acho que é uma questão de saúde mental. Acho que é uma questão de saúde mental. Se a gente for considerar, não sei se você concorda com isso, Marla, mas a gente tá num mundo em que todo mundo tá com o celular na mão, o dia inteiro, a maioria das pessoas assistindo Reels o dia inteiro, né? Nem todo mundo curte ler uma legenda, né? Mas o Instagram nasceu assim. A gente tinha uma foto, uma legenda, do jeito que você faz, não sei o que eu acho, né? Não é à toa que eu sou apaixonada, porque eu gosto disso. Mas a maioria das pessoas tá no TikTok, tá no Reels e tal, e fica ali o dia inteiro. Isso causa muita ansiedade. Com certeza. Você concorda comigo? As pessoas ficam nervosas, porque é muito estímulo o tempo todo. Capta muita informação que o cérebro não tem tempo pra processar. Exatamente, não tem o que fazer com aquilo. Muitas vezes é um monte de lixo, inclusive, né? Que vem um monte de informação inútil pra você, que você não tem onde colocar. Então, essa vida agitada que a gente leva, de certa maneira, desequilibra emocionalmente e emburrece. Eu acho que emburrece. Sim. Quando você volta para os hábitos antigos de ler e escrever, você desenvolve sua inteligência em todas as áreas, na minha opinião. Você sente isso na sua vida quando você escreve e lê? Você falou que é importante para você obter conhecimento, mas você sente que, além de se expressar melhor, por exemplo, escrevendo, você consegue regular seus sentimentos fazendo isso também? Você acha que tem esse benefício emocional, psicológico? Com certeza. Se eu tô desregulada emocionalmente, se eu tô estressada, eu sei que eu tenho que parar e ler um pouco, aquilo ali já vai me levantar. Tanto é que eu carrego meu Kindle pra todo canto que eu vou. Tá na minha bolsa ali. Legal. Antes eu li em livro físico, mas depois que eu descobri que isso aqui eu podia levar minha biblioteca pra onde eu fosse, Gostou do Kindle? Eu tô com ele, porque eu tô numa fila,
Enquanto as pessoas estão nos celulares, eu tô lendo. Então tá ali aquele estresse, por exemplo, a gente faz programação, eventos musicais, né? Shows, cultos musicais e tal. Pra mim é um momento de muito estímulo sensorial. Tem muita luz, tem muita música, muitos sons, muitas pessoas que eu tenho que interagir, depois tenho que tirar foto. Pra mim é um momento que eu tenho que me preparar muito. Então, quando eu tô antes do programa, ali no camarim, eu vou ler, porque eu sei que ali eu tô me regulando emocionalmente. Legal. Termino o programa, se eu tô ali tirando foto, ou entre uma hora que a gente vai entrar e a parte final, digamos, tem um intervalo ali, eu vou ler um pouco, porque eu sei que eu preciso ler pra estar bem emocionalmente. Pra mim, tem esse total efeito. Total, eu essa preciso ler essa relação de bem-estar emocional à leitura. Legal. Você tem mais com a leitura, eu tenho mais com a escrita, mas eu acho que a grande questão é que você você diminui os estímulos. Exatamente. E você consegue fazer uma atividade que demanda um exercício, né? Porque é muito fácil a gente ficar na rede social, olhando coisas e resolvendo problemas o dia inteiro, né? Você vai adoecendo com isso. Mas você, quando para ler ou para escrever, você se obriga a raciocinar, né? Ou seja, para processar o que você tá lendo, seja para pensar no que você vai escrever. Então, fica a dica, né, para quem tá ouvindo a gente, pare, leia e escreva, né? Busque fazer disso um hábito, porque faz diferença. E você fala muito da leitura, né, Marla? A gente tá falando aqui sobre superdotação e autismo. Tem algum livro ou alguns livros que você indique para as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre esse assunto, que você já leu? Porque com certeza você já leu uns 40 livros sobre isso. Eu tenho muitas amostras aqui. Se você for ver aqui nas minhas amostras de neurodivergência, que tá super... Eu vou falar o número exato, entre superdotação e autismo, quantos são aqui neurodivergência. Eu separo tudo. Então, eu tenho uma obsessão também, não apenas por leitura, mas por novos livros. Eu tenho uma obsessão em ficar no Instagram, ficar em perfis que indicam livros, ou ficar na loja da Amazon investigando livros novos, e eu fico baixando livros que eu não vou conseguir ler na vida inteira, mas eu vou lá e aí eu separo por coleções temáticas. Legal. É uma obsessão. Então, em neurodivergência tem quantos? Tem 69 livros. 69 livros. E você descobriu isso tem uns 3 meses, né, sua? Pois é. Não, a superdotação já tinha antes, que eu queria investigar pro meu filho e pro Daniel, né? Então, eu já tinha vários, porque quando eu pego algum assunto, eu vou lá e fico naquele assunto, assim, hiperfocada, naquele assunto obsessivamente. Bem, superdotação... tem um livro, eles são livros assim, às vezes é mais focado para a área da educação, às vezes é mais para pessoas técnicas. Eu li um que se chama Superdotação das Habilidades, eu acho que eu vou ver aqui nesse daqui, eu não sei exatamente o nome dele. Vamos lá, vamos ver se eu acho ele aqui a superdotação das habilidades, ele vai dar um vislumbre do que é, vai explicar o que é a condição, como se faz a avaliação, como faz a adaptação escolar, quais são as características que são presentes tanto em crianças quanto adultos. Ele me deu, assim, uma consciência bem do que era a superdotação, até mesmo para ajudar o meu filho, tá? Então, ele vai ter vários livros, tem livros também em inglês, de superdotação, mas eu confesso que não são, às vezes, livros bons, sabe? Então... Tá difícil achar um livro bom sobre superdotação. A gente tá aceitando indicação, né? Que alguém tá ouvindo aqui ou assistindo, pode mandar pra gente. É difícil, então tem muitos livros que você começa a ler e fala assim, cara, que livro ruim, não dá. Mas esse foi um dos livros bons que eu li, que eu posso depois dar o nome, que eu não vou saber dizer o nome certinho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, e depois do eu Spotify, falo direitinho, não achei aqui fácil. Apple Podcasts. Livros de autismo, então. Tem livros muito bons de autismo, outros não são tão bons, que são ruins. Então, muitos já li assim por alto. Falei, nossa, que ruim. Esse é o problema de você ler muito. Você começa a ficar extremamente exigente, muito crítico, né? Mas teve um livro muito bom que eu li que se chama O Cérebro Autista, que é um livro referência no autismo. E foi escrito por uma autista, que é especialista em autismo. Ela é americana, ela é uma das referências. Ela se chama Temple Gardan, não sei como é que se pronuncia o nome dela. Nesse livro, ela vai explicar como é que o funcionamento do cérebro autista, ela vai falar várias pesquisas científicas, ela mesma já passou por inúmeras ressonâncias do cérebro dela, então ela foi a autista que mais passou por... que as pessoas mais conhecem o cérebro dela, porque ela se colocava à disposição da ciência, dos investigadores, para ver como funcionava o cérebro dela. Só que o autismo ainda é muito difícil, porque como é um espectro, cada um vai ter alterações diferentes no cérebro. Então, por exemplo, ela tinha lá o hipotálamo, acho que um pouco aumentado. Em outro, o autismo não vai estar aumentado, vai estar diferente. Então, é um espectro que até mesmo na
própria morfologia do cérebro, ele se de forma diferente. Mas então ele vai explicar as características, como é que se revela, a história do autismo, como que ele era considerado em 1940, como ele é considerado agora. Então foi um livro, pra mim, foi um livro totalmente esclarecedor, que quando eu li eu falei, cara, eu precisava ler pra entender o que era autismo e me ver dentro do autismo. Então, pra mim, foi um livro muito, muito, muito bom e muito bem escrito e com conteúdo de qualidade, é bem divertido, ela coloca histórias da vida dela. Então, pra mim, foi um livro muito bom. O Cérebro Autista. O Cérebro Autista. Excelente. Vou deixar aqui na descrição também. Ele é quem muito bom quiser. pra esclarecer o que é o autismo e como ele se revela nos autistas. Excelente. Então, tá aí 2 indicações de livro pra quem quer conhecer. E assim, se você tiver que indicar um profissional, com base na sua experiência, né? Pra fazer esse diagnóstico, alguém tem características, vai fazer como você, ler livros, mas vai ficar em dúvida. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que saber disso vai melhorar minha qualidade de vida? Vou aprender mecanismos pra lidar com isso? E tem interesse de investigar. Que profissional você indica que a pessoa procure? Tem que procurar um neuropsicólogo. O neuropsicólogo, ele é capacitado para fazer uma avaliação completa, tanto do seu funcionamento cognitivo, intelectual. Então, ele vai fazer um teste de QI com você, ele vai perceber se tem TDAH, se tem autismo, se tem algum outro transtorno, se tem um transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade, depressão. Ele faz uma avaliação completa do seu histórico de vida, do seu funcionamento e como se relaciona aos seus aspectos cognitivos, ao seu comportamento, às suas emoções. E vai dar um direcionamento, quem sabe, para um psicólogo, para fazer uma terapia focada naquilo que você tem. Então, no meu caso, esse neuropsicólogo, eu tive a benção, porque eu orei muito para cair num, que tinha muito conhecimento em autismo e dupla excepcionalidade, que era o meu caso. Porque às vezes alguns neuropsicólogos não vão perceber. No meu caso, os sinais sutis. Os meus sinais de autismo são sutis. E ele percebeu logo de imediato. Ele tem uma namorada que é autista. Ele também acha que ele é autista. Ele nunca pôde ser avaliado, porque ele já conhece as questões dos testes. Ele não consegue ser avaliado, mas ele também tem aí uma percepção que talvez ele seja. Então, ele conhece muito. Ele tem uma clínica de atendimento autismo. Então, ele conhecia muito bem. Infelizmente, às vezes tem profissionais que vão se especializar muito em uma área e acabam que tem um olhar muito focado somente naquilo, não consegue perceber outras coisas. Então, eu tive um profissional muito bom. Tomara que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui consigam um profissional bom para se avaliar. Então, vai lá, vai ver o currículo da pessoa, vai ver as áreas que ele conhece, que áreas que atua. Mas, de uma maneira geral, um neuropsicólogo é aquele que vai estar capacitado para identificar superdotação, TDAH, autismo e outras condições do pensamento e das emoções humanas. Excelente, porque às vezes existe essa dupla excepcionalidade, ou você tem mais de uma coisa, e se você vai num profissional muito específico, muito focado, eu acho que eu sou superdotado, ou eu acho que eu sou autista, isso. E aí ele não consegue perceber as outras coisas. O todo. Então, interessante essa dica aí pra quem tá procurando. De vez em quando algumas pessoas conversam comigo sobre isso, não passei por nenhuma avaliação ainda, mas com base nas nossas conversas eu vejo que realmente é a melhor orientação. Muito bem, Marla. E eu tenho uma última pergunta aqui pra te fazer, que é a seguinte. Na verdade, tem 2 últimas perguntas. Mas essa é a seguinte. O que você acha que mudou na sua vida depois de você descobrir que você é autista e superdotado? Eu sei que você tá num processo que é muito recente, mas vale a pena investigar, com base na sua experiência, o que mudou pra você? Mudou tudo. Mudou tudo. Eu vejo agora a vida de uma forma muito mais leve. Eu consigo ter muito mais autocompaixão comigo mesma. Eu consigo prever as crises. Eu consigo entender o que é que me desestrutura, o que é que me deixa irritada, o que é que me faz ter dor de cabeça, o que me faz ficar muito cansada, que me faz perder a paciência com as pessoas. Agora eu sei, então eu já evito, às vezes, algumas coisas, ou senão eu tô percebendo ali que uma crise tá vindo, eu já saio do ambiente, ou eu já tomo medidas para que aquilo não fique pior, ou para que eu não desconte nas pessoas. Então, esse autoconhecimento me trouxe uma qualidade de vida e de relação inestimável. Claro que um período logo após o diagnóstico é um período muito duro, vem um período de luto, eu passei por esse período de luto, foi
assim, foi assim, um buraco, um abismo que eu entrei, que eu fiquei muito mal. Mas faz parte do processo de você, poxa, eu sou autista, subdotada, nunca soube, tá ali. Aí você começa a ressignificar. E até mesmo a leitura, pra mim, foi muito importante nesse processo. O conhecimento das condições foi essencial pra eu me reerguer e falar, ok, é isso, eu sou assim, como é que é o autismo, quais são as características, o que eu tenho que fazer a partir disso, quais são as crises, qual é o nome que se dá, por que funciona assim. Então, o conhecimento sobre autismo me deu agora as ferramentas para eu agir durante o dia a dia, para lidar com as crises, lidar com as pessoas. Eu tô, claro, fazendo também terapia com uma pessoa especializada, mas agora eu tô fazendo ajustes para que eu tenha uma qualidade de vida que diminua a ansiedade e que eu consiga me entender e não me culpar por coisas que eu não tenho controle. Então, por exemplo, eu fico irritada por alguma coisa que alguém faz, ou por um som que tá, agora eu reconheço, é um som, tá, Marla? Você não é uma falta de cristianismo, não é porque você orou pouco, não é porque você tá sendo mal criada, ou você tá séria e não quer conversar com as pessoas porque você é antissocial, que você não se preocupa com as pessoas, não ama. Tem uma característica sua, neurológica, que te dá esses entraves, e aceitar que eu sou assim por um transtorno é muito, muito, muito libertador. Então mudou tudo. Excelente. Mudou, ressignificou sua relação com você mesma e com as outras pessoas, né, consequentemente. Uhum. Então, eu acho que, bom, essa conversa serve muito pra mim, pessoalmente, mas acho que pra quem tá ouvindo a gente também, é parar de se conformar com pouco. Eu acho que essa é a questão. A gente tem que parar de se conformar com uma luta que a gente nunca ganha, ou com uma situação que a gente nunca melhora, né? E a gente, às vezes, acha que isso é normal. Isso não é normal. Uhum. O normal é a gente progredir. Né, em todas as áreas. Então, se tem algo que trava o desenvolvimento, precisa ser identificado, para que a gente tenha as ferramentas certas e consiga corrigir o percurso, né? Então, bem, bem significativa essa conversa, Marla. Agradeço por você se expor aqui tanto, né? Falar sobre isso é uma questão nova para você. E, sem dúvida, a sua trajetória, a sua experiência vão ajudar muitas pessoas. Você é uma pessoa pública que tá sempre à frente, todo mundo te conhece, muita gente conhece. Então, você falar com tanta vulnerabilidade sobre esse assunto faz com que as pessoas tenham a oportunidade de olhar para elas mesmas e se questionar. Então, parabéns por isso. E a última pergunta que eu quero te fazer vamos lá. é a seguinte. Chegou na última. Se você pudesse escolher um livro que todos teriam que ler, qual livro você escolheria e por quê? Essa pergunta é feita a todos os convidados, né, que vêm aqui, que virão aqui no podcast. Então, é uma pergunta profunda, principalmente para você que lê muito, muito mesmo. Se você pudesse escolher um livro, qual seria? A Bailarina de Auschwitz. Olha, gostei dessa indicação. Esse livro, por que eu diria pra todo mundo? Porque, assim, as pessoas gostam de boas histórias, né? Só que, às vezes, são boas histórias que ficam ali no campo das boas histórias. Esse livro é uma boa história real, de alguém que passou por um campo de concentração e que superou todas as suas dificuldades, os seus traumas, e transformou aquilo em história de vida. Então, eu sempre me impressionei muito com histórias de vidas fortes. Então, essa é uma história... E é escrito de uma maneira que parece que é ficção, assim, né? Que você fica ali envolvido na história e vai. E ela transforma aquilo em conhecimento emocional e psicológico para as pessoas que leem. Então, a autora, ela esqueci o nome dela agora. Edith Eger, uma coisa assim. É isso mesmo. Ela virou agora... Ela é psicóloga. Então, ela passou pelo campo de concentração, ela conseguiu ser liberta, ela foi para os Estados Unidos, ela é psicóloga agora e ela trabalha com saúde mental. Então, é um livro que também tem nuances de psicologia. Então, por isso que eu gosto tanto, porque como eu gosto desse assunto, é uma biografia com psicologia junto, que vai dar enormes incentivos e frases e conhecimento emocional para nós superarmos dificuldades da vida. Então, é um exemplo de vida que nos motiva a vivermos melhor e vivermos com mais significado, com alegria e superar as dificuldades. Então, esse livro, qualquer pessoa no mundo pode ler. Excelente. É Edith Eger o nome dela. É isso aí. Eu li esse livro, né? Foi você que me deu. E quando eu li esse livro, assim, eu entendi do que se trata. Tem gente que tem
dificuldade, né? Poxa, campo de concentração, será que não é muito pesado? Não, não é muito pesado. Tipo, o livro realmente muda sua mente. Se você acha que você tem que superar alguma coisa na vida porque você não leu esse livro, porque as nossas batalhas ainda são pequenas, Sim, né? Exatamente. Perto da transformação que ela teve na vida dela. Uhum. Excelente, Marla. Fiquei feliz com a sua indicação. Realmente é um livro bastante especial pra mim também. E eu queria te agradecer pela participação no Estúdio de Escrita. Espero que você tenha gostado de estar aqui pra esse bate-papo. Gostei muito, muito, muito. Eu também fiquei aqui com o coração alegre, muito feliz. A vontade era a gente conversar, né, infinitamente sobre esse assunto. Tem muita coisa aqui por falar ainda. Então, fica a dica aí pra você que tá ouvindo sobre isso aqui pela primeira vez, que não conhece muito sobre superdotação, autismo, conheça sobre isso. Mesmo que não seja a sua situação, às vezes é a situação de alguém próximo a você, que você não compreende, que você tem dificuldade de lidar, que são pessoas muito críticas ou muito que se isolam muito. Você vê que existe algum tipo de dificuldade de relação, estude sobre, né? Porque vai te ajudar também a ter um relacionamento melhor, compreender as diferenças das pessoas, né? Talvez a sua própria. Então, esse foi mais um episódio do podcast Estúdio de Escrita. E antes da gente terminar, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, Marla? Me encontro somente no Instagram, Marla Luttke, que escreve Marla, L-U-D-T-K-E. Excelente. E lá, inclusive, tem destaques que eu falo sobre superdotação, sobre autismo, indicação de profissionais, de perfis, porque na internet a gente encontra muita coisa boa no Instagram, profissionais que falam sobre autismo, sobre superdotação. Então, se você quer começar, comece pelo Instagram lá, que eu vou indicando as pessoas e assim você pode mergulhar um pouco mais nesse assunto e conhecer. Excelente. E se você ainda não me segue nas redes sociais, @JuRCastilho. Lá compartilho muito conteúdo que vai ajudar você a desenvolver a leitura, a boa escrita e tudo que isso envolve, né? Boas oportunidades na sua vida, melhores relacionamentos com os outros e consigo mesmo. Então me segue lá no Instagram também pra você saber mais sobre isso. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com você, também. A gente se vê num próximo episódio do Estúdio de Escrita. Se você curtiu, deixa seu like aí e compartilha com as pessoas que você conhece, porque o conhecimento que a gente, a respeito do qual a gente conversou aqui, certamente vai poder ajudar muita gente. Até a próxima!